Você já parou para pensar como você se ajoelha na missa? Parece só um gesto simples, automático. Mas e se eu te dissesse que a forma como você se ajoelha pode estar errada? E pior, que esse erro acontece bem na hora mais sagrada de toda a celebração. Muita gente se ajoelha achando que está sendo reverente, quando na verdade está cometendo um erro grave. Não por maldade, mas por falta de orientação. Um detalhe que parece pequeno pode estar tirando o valor de um gesto que deveria ser profundamente santo. Antes de continuar, já deixa seu like e comenta aí. Você se ajoelha de maneira tradicional ou adaptada? Porque no vídeo de hoje, você vai entender o que a igreja ensina sobre isso e o que ninguém te explicou direito até hoje. Ajoelhar-se na missa não é apenas um costume antigo. É um gesto profundo, cheio de significado espiritual. Quando nos ajoelhamos, estamos dizendo com o corpo: Senhor, eu creio. Eu me humilho diante da tua grandeza. Eu te adoro. Na Bíblia, vemos que sempre que alguém se encontrava com Deus ou com algo sagrado, a reação natural era cair de joelhos. São Paulo diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e sob a terra. E os santos sempre nos ensinaram que o corpo deve acompanhar a alma na adoração. Na nossa igreja, esse gesto expressa o que cremos, que Jesus está real e verdadeiramente presente na Eucaristia. Ajoelhar-se é reconhecer esse mistério. Por isso, não é só uma questão de tradição ou educação, é um ato de fé. E pense bem, se você se ajoelharia diante de um rei humano, diante de uma autoridade importante, quanto mais diante do Rei dos Reis, que está ali, silencioso, no altar. Isso muda tudo. A pergunta agora é: quando devemos nos ajoelhar na missa? Muita gente se confunde, porque alguns costumes mudam de paróquia para paróquia. Mas a igreja tem normas claras, e é nelas que precisamos nos basear. O momento principal em que todos devem se ajoelhar é durante a oração eucarística, especialmente na consagração, quando o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Nesse momento, ajoelhar-se é mais do que sinal de respeito. É sinal de adoração. Em muitos lugares, os fiéis também se ajoelham depois do Cordeiro de Deus, até o momento de comungar. E sempre que Jesus sacramentado estiver exposto, como numa adoração ou bênção com o ostensório, a postura correta também é se ajoelhar. Algumas igrejas permitem que pessoas com limitações fiquem em pé ou sentadas, e isso é totalmente compreensível. Mas se você pode se ajoelhar e escolhe não fazer, é importante refletir. Será que estou entendendo o valor desse gesto? Porque na missa, cada detalhe fala, o corpo fala, e o modo como você se coloca diante de Jesus fala alto para ele. Agora vem o ponto mais delicado, o erro que quase todo mundo comete sem perceber. Você já viu alguém se ajoelhar na missa apoiado no banco da frente como se estivesse descansando? Ou gente que mastiga chiclete ajoelhado, fica mexendo no celular, olhando para o lado, conversando, ou até distraído, pensando em outra coisa? Externamente, a pessoa está ajoelhada, mas o corpo fala, e às vezes o que ele diz é: estou aqui por costume, não por fé. O problema não está só no joelho no chão, mas na postura inteira, no olhar, nas mãos, na intenção. Ajoelhar-se é um ato de adoração, e adorar exige atenção total, silêncio interior e entrega real. Se você se ajoelha com má vontade, com pressa, com o corpo relaxado demais ou a mente em outro lugar, o gesto perde força. É como fazer um sinal da cruz automático, sem pensar no que significa. O que deveria ser sagrado vira apenas rotina, e isso acontece muito mais do que imaginamos.
Por isso, mais do que ajoelhar certo, o que Deus espera é que o seu corpo e o seu coração estejam na mesma direção, voltados para Ele. Se ajoelhar é um gesto de adoração, então é preciso fazê-lo com consciência, respeito e reverência. E isso envolve todo o corpo. Quando chegar o momento de se ajoelhar na missa, faça isso com calma, não com pressa ou desatenção. Coloque os 2 joelhos no chão suavemente, mantendo o tronco ereto. As mãos podem estar postas, unidas em oração, ou repousadas com dignidade. O olhar voltado para o altar. Nada de ficar olhando o celular ou o relógio. Mesmo que o chão seja duro ou que o banco esteja desconfortável, ofereça esse pequeno sacrifício como parte do louvor. É um gesto pequeno, mas cheio de significado. E se você tem alguma limitação física, saiba que o mais importante é a intenção do coração. Deus vê isso. Também é importante evitar exageros. A reverência não está em teatralidade, mas em verdade interior. Ajoelhar-se direito não significa chamar atenção, mas se apagar para que só Cristo apareça. É assim que os santos se ajoelhavam com humildade profunda, sem se preocupar com quem estava olhando, mas com quem eles estavam adorando. E quando você se ajoelha com o coração inteiro, pode ter certeza, o céu inteiro se inclina com você, porque ali, no altar, está o próprio Deus. Talvez alguém diga, mas Deus vê o coração, não importa a posição do corpo. Sim, Deus vê o coração. E justamente por isso, o corpo precisa expressar o que está dentro. Vivemos num tempo em que muitos gestos sagrados foram sendo deixados de lado. Dizem que são coisas antigas, tradição ultrapassada. Mas será que adorar de joelhos perdeu o sentido? Ou nós é que perdemos o sentido do sagrado? Ajoelhar-se é um gesto profético, um lembrete para o mundo e para nós mesmos de que Jesus está ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é símbolo, não é memória, é Ele. Se você se ajoelha diante de um chefe, de um rei humano, ou até diante de um craque do futebol, então, por que não ajoelhar com mais amor diante do Rei Eterno? Então, e agora? Você se ajoelha do jeito certo na missa? Depois de tudo isso, talvez a resposta seja diferente do que você pensava. Talvez você perceba que o gesto em si é só o começo. O que Deus quer mesmo é o seu coração ajoelhado. Mas não ignore o corpo. Porque na fé católica, corpo e alma caminham juntos. E quando você se ajoelha com reverência, está dizendo ao mundo, Ele está aqui. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a missa com mais profundidade, compartilha com alguém que ama a Eucaristia. E comenta aqui embaixo, qual foi o momento da missa que mais te tocou nos últimos tempos? Quer entender as profecias que moldam o futuro do mundo? No e-book Profecias Católicas, O Futuro do Mundo Revelado, você vai descobrir as mensagens mais impactantes da Bíblia, dos santos e das aparições marianas. E o mais importante, como elas se conectam com os tempos que estamos vivendo. Não fique sem respostas. Adquira agora. O link está na descrição e no comentário fixado.